Meu nome é Geraldo Machado, tenho 68 anos, e o que vou contar para vocês mudou completamente minha vida. Por 45 anos de casamento, acreditei que conhecia minha esposa como a palma da mão. Nunca imaginei que as visitas dela ao nosso sítio para ajudar o caseiro escondiam algo muito mais profundo e doloroso. Durante anos, Marlene disse que estava apenas supervisionando os trabalhos na propriedade, cuidando da horta e dos animais. Eu confiava cegamente nela. Até o dia em que resolvi fazer uma surpresa e cheguei no sítio sem avisar. O que descobri naquele momento destruiu tudo em que acreditava sobre nosso casamento. A verdade estava bem ali, na minha frente, há tanto tempo, e eu nunca quis enxergar os sinais. Vocês não vão acreditar no que encontrei e na decisão que tomei depois disso. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Nasci aqui em Campinas, interior de São Paulo, em 1956. Meu pai, seu João Machado, era mecânico de uma oficina pequena no centro da cidade. Minha mãe, Dona Rosa, costurava para fora, ajudando no orçamento familiar. Éramos uma família simples, trabalhadora, de valores sólidos. Desde pequeno aprendi que na vida você conquista as coisas com suor e honestidade. Conheci Marlene em 1977, quando eu tinha 21 anos e ela 19. Foi numa festa junina da igreja do bairro. Ela estava linda, com um vestido florido azul, cabelos pretos compridos presos em 2 tranças. Dançamos a quadrilha juntos, e desde aquele dia não nos separamos mais. Era uma moça alegre, comunicativa, de família boa. O pai dela, seu Antônio, era supervisor numa fábrica de tecidos, e a mãe, Dona Conceição, era professora primária. Namoramos 2 anos. Eram tempos simples, mas felizes. Íamos ao cinema no centro da cidade, passeávamos na praça principal aos domingos depois da missa, tomávamos sorvete na sorveteria do seu Mário. Eu trabalhava como ajudante numa marcenaria e sonhava em ter meu próprio negócio um dia. Marlene trabalhava numa loja de roupas femininas e sempre falava em ter uma casa com quintal grande, onde pudesse plantar flores e criar galinhas. Em 1979, nos casamos na Igreja do Rosário, uma cerimônia simples, mas emocionante. A festa foi no salão da igreja, com sanfona, violão e muita alegria. Começamos nossa vida de casados numa casa alugada pequena, de 2 quartos, no bairro Vila Industrial. Éramos jovens, cheios de sonhos e disposição para trabalhar duro e construir nosso futuro juntos. Logo depois de casados, consegui um emprego melhor numa fábrica de móveis maior, onde aprendi técnicas mais avançadas de marcenaria. Marlene continuou trabalhando na loja, mas já falava em parar quando tivéssemos filhos. Em 1981, nasceu nossa primeira filha, Sandra. Foi uma alegria imensa segurar aquela pessoinha nos braços, saber que éramos responsáveis por mais uma vida. Marlene parou de trabalhar para cuidar da Sandra e eu me dediquei ainda mais ao trabalho. Fazia horas extras sempre que podia, aceitava trabalhos extras nos finais de semana. Queria dar o melhor para minha família. Em 1983 veio o Roberto, nosso segundo filho. A casa ficou pequena, mas era uma bagunça boa, cheia de vida e risadas. Foi nessa época que comecei a trabalhar por conta própria, fazendo móveis sob encomenda. Montei uma pequena oficina no quintal dos fundos da casa que compramos em 1984, no bairro Jardim Chapadão. Era uma casa simples, mas nossa, conquistada com muito trabalho e economia. Marlene cuidava das crianças durante o dia e à noite me ajudava com a contabilidade dos trabalhos, organizando os pedidos e controlando as contas. Os anos 80 foram de muito trabalho, mas também de muita união familiar. Aos domingos íamos ao parque da cidade com as crianças, fazíamos piqueniques, soltávamos pipa. Marlene era uma mãe dedicada e uma companheira presente. Nossa rotina era tranquila. Eu trabalhava na oficina, ela cuidava da casa e dos filhos, e à noite assistíamos televisão juntos, conversávamos sobre os planos para o futuro. No final da década de 80, meu negócio começou a crescer significativamente. Tinha clientes fixos, encomendas regulares, e consegui contratar 2 ajudantes.
A marcenaria Machado estava se tornando conhecida na região pela qualidade e pontualidade. Em 1990, Sandra já estava com 9 anos e Roberto com 7. Eram crianças inteligentes, estudiosas, que nos enchiam de orgulho. Foi nesse período que surgiu a oportunidade de comprar um sítio. Um cliente antigo, seu Benedito, precisava vender uma propriedade de 5 hectares em Vinhedo, a cerca de 30 quilômetros de Campinas. Era um lugar bonito, com uma casa simples de 3 quartos, um açude para pescar, pastagem para alguns animais e espaço para plantação. O preço estava bom e decidimos comprar, vendo ali uma oportunidade de investimento e lazer para a família. Marlene ficou encantada com o sítio desde a primeira visita. Falava em criar galinhas, plantar verduras, ter uma vida mais próxima da natureza nos finais de semana. Como eu passava a semana toda trabalhando na marcenaria em Campinas, combinamos que ela iria ao sítio com as crianças aos sábados e domingos, para cuidar do lugar e relaxar um pouco da rotina urbana. No início, eu ia junto sempre que podia. Pescávamos no açude, as crianças brincavam pelo terreno, Marlene começou sua horta e seu galinheiro. Eram momentos de paz e união familiar que lembramos com carinho até hoje. Mas conforme o negócio crescia, eu precisava ficar mais tempo na marcenaria, inclusive nos finais de semana, para dar conta dos pedidos e da administração. Em 1992, quando Sandra tinha 11 anos e Roberto 9, decidimos contratar um caseiro para cuidar do sítio durante a semana. A propriedade precisava de manutenção constante, os animais precisavam de cuidados diários, e Marlene não conseguia ir lá toda semana por causa das responsabilidades com as crianças e a escola. Foi quando apareceu Valdeci Santos, um homem de 42 anos, viúvo, que tinha experiência com trabalhos rurais. Era um sujeito forte, de estatura média, cabelos castanhos, sempre bem cortados, jeito simples, mas educado. Tinha trabalhado em outras propriedades da região e veio com boas referências. Morava sozinho numa casa alugada em Vinhedo e estava procurando trabalho fixo. Contratamos Valdeci para cuidar do sítio de segunda a sexta, com direito a usar a casa pequena dos empregados que havia na propriedade. Aos finais de semana, quando a família fosse ao sítio, ele teria folga, mas poderia ficar por ali se quisesse, ajudando no que fosse necessário. O salário era justo para a época, e ele pareceu satisfeito com o acordo. Desde o início, Valdeci mostrou ser um funcionário dedicado e competente. Cuidava bem dos animais, mantinha a horta da Marlene sempre em ordem, fazia pequenos reparos na propriedade. Quando chegávamos nos finais de semana, tudo estava limpo e organizado. Marlene ficou muito satisfeita com o trabalho dele e sempre elogiava sua dedicação e capricho com as plantas e animais. Com o passar dos meses, notei que Marlene estava cada vez mais animada com as idas ao sítio. Antes, ela às vezes reclamava do cansaço da viagem, do trabalho que dava cuidar de tudo. Agora falava com entusiasmo dos projetos para a horta, dos melhoramentos que podíamos fazer, de como Valdeci tinha boas ideias para organizar melhor o espaço. Em 1993, as crianças começaram a preferir ficar em casa nos finais de semana, preferindo brincar com os amigos do bairro ou assistir televisão. Era natural, eles estavam crescendo, ganhando independência. Sandra estava com 12 anos e já tinha suas amigas e interesses próprios. Roberto, com 10, estava numa fase de videogames e futebol com os colegas. Foi assim que Marlene começou a ir sozinha ao sítio com mais frequência. No início eram só os finais de semana, mas aos poucos ela começou a ir também durante a semana, especialmente nas quartas-feiras, dizendo que precisava supervisionar melhor o trabalho do Valdeci, cuidar de detalhes da horta que ele não sabia, levar mantimentos e outras coisas necessárias. Eu achava normal. Marlene sempre foi uma pessoa ativa, que gostava de estar ocupada. O sítio tinha se tornado o projeto dela, o lugar onde se sentia realizada cuidando das plantas e animais. Como o meu trabalho na marcenaria estava muito corrido, com muitos pedidos, e a responsabilidade de gerenciar os funcionários, eu ficava até contente que ela tivesse essa atividade que a deixava feliz. Durante 1994, a rotina ficou bem definida. Marlene ia ao sítio todas as quartas-feiras e ficava até quinta à tarde, voltando para cuidar das crianças e da casa. Nos finais de semana,
Eu tentava ir junto quando possível, mas muitas vezes ela ia sozinha ou levava apenas uma das crianças, dependendo da disposição delas. As crianças estavam numa fase em que o sítio não era mais tão atrativo. Sandra, com 13 anos, estava na adolescência e preferia ficar com as amigas. Roberto, com 11, gostava mais de esportes e atividades na cidade. Isso deixava Marlene mais livre para se dedicar às atividades rurais que tanto gostava. Valdeci continuava sendo um funcionário exemplar. Sempre que eu o encontrava nos finais de semana, ele me relatava tudo o que havia feito durante a semana, mostrava melhorias na propriedade, pedia orientações sobre novos projetos. Era respeitoso, trabalhador, e Marlene sempre falava bem dele, dizendo que era uma sorte termos encontrado alguém tão responsável e cuidadoso com o sítio. A marcenaria estava indo muito bem. Tínhamos conseguido alguns contratos grandes, fornecendo móveis para escritórios e lojas. Isso significava mais trabalho, mas também mais dinheiro entrando. Conseguimos quitar o financiamento da casa e ainda fazer algumas melhorias no sítio, como reformar a cerca, ampliar o galinheiro e instalar uma bomba d'água mais potente no açude. Em 1995, comecei a notar algumas pequenas mudanças no comportamento da Marlene. Nada muito óbvio, apenas coisas sutis que chamavam minha atenção. Ela estava mais cuidadosa com a aparência quando ia ao sítio, sempre arrumada, com roupas bonitas, mesmo sabendo que ia trabalhar na horta e cuidar dos animais. Quando eu perguntava sobre o dia dela no sítio, ela sempre tinha muitas histórias para contar, muitos detalhes sobre o que havia feito, como se quisesse preencher todo o tempo da conversa com relatos da propriedade. Falava sobre novas plantas que havia descoberto, melhorias que Valdeci havia sugerido, problemas pequenos que haviam resolvido juntos. Outra coisa que notei foi que ela começou a levar mais coisas para o sítio. Antes levava apenas o necessário, algumas roupas para trocar, comida para ela e para Valdeci, produtos de limpeza. Agora sempre tinha algo especial. Um bolo que havia feito, uma garrafa de vinho para comemorar alguma melhoria na propriedade, revistas, livros, até mesmo flores para decorar a casa do sítio. Quando eu comentava que ela estava gastando muito tempo e energia com o sítio, ela respondia que era importante manter tudo sob controle, que uma propriedade rural precisava de supervisão constante, que Valdeci era bom no que fazia, mas precisava de orientação em algumas coisas mais delicadas. Fazia sentido na época, e eu confiava completamente nela. Os anos 95 e 96 passaram sem grandes acontecimentos. A vida seguia sua rotina estabelecida. Eu trabalhando duro na marcenaria, Marlene dividindo seu tempo entre a casa, as crianças e o sítio, os filhos crescendo e se desenvolvendo bem nos estudos. Sandra estava com 15 anos e já falava em fazer curso técnico. Roberto, com 13, continuava bom aluno e gostava muito de esportes. Financeiramente estávamos numa situação confortável. A marcenaria tinha se consolidado no mercado local, tínhamos clientes fiéis e uma reputação sólida. Conseguimos fazer algumas reformas na casa da cidade, comprar um carro melhor e ainda investir em melhorias no sítio. Era uma vida simples, mas estável, sem grandes luxos, mas sem necessidades básicas não atendidas. Marlene parecia feliz com sua rotina. Falava com carinho do sítio, dos animais, das plantas que cultivava. Sempre trazia verduras frescas, ovos, às vezes até mesmo flores para decorar nossa casa na cidade. Era evidente que aquele lugar havia se tornado muito importante para ela, quase como uma segunda casa onde se sentia plenamente realizada. Nos finais de semana que conseguíamos ir juntos ao sítio, a convivência era harmoniosa. Valdeci sempre nos recebia com cordialidade. Mostrava tudo o que havia feito durante a semana. Ouvia atentamente minhas orientações sobre novos projetos. Marlene circulava pela propriedade como se fosse a dona de tudo. Conhecia cada detalhe, cada animal, cada canteiro da horta. Em 1997, Sandra completou 18 anos e decidiu fazer um curso técnico em secretariado. Era uma moça responsável, estudiosa, que já demonstrava vontade de trabalhar e ter independência financeira. Roberto estava com 15 anos, cursando o segundo colegial, um rapaz inteligente e sociável que já falava em fazer faculdade de educação física. Com os filhos mais velhos e independentes,
Marlene passou a ter ainda mais tempo livre para se dedicar ao sítio. As idas semanais se tornaram mais longas. Às vezes ela saía na terça à noite e só voltava na sexta de manhã. Justificava dizendo que havia muito trabalho acumulado, que estava preparando novos projetos, que Valdeci precisava de mais supervisão em certas atividades. Eu estava tão absorvido com o trabalho que nem questionava muito. A marcenaria havia recebido um contrato grande para fornecer móveis para uma rede de lojas, o que significava trabalho garantido por vários meses, mas também muito mais responsabilidade e pressão para cumprir prazos. Muitas vezes, eu trabalhava até tarde da noite e nos finais de semana. Quando Marlene voltava do sítio, sempre trazia novidades. Contava sobre melhorias que haviam feito, problemas que haviam resolvido, planos para o futuro da propriedade. Parecia genuinamente envolvida e satisfeita com aquelas atividades. Como sempre foi uma pessoa ativa e determinada, eu achava natural que tivesse encontrado no sítio uma forma de canalizar sua energia e criatividade. No final de 1998, comecei a ter alguns questionamentos internos sobre a dedicação excessiva da Marlene ao sítio. Não que desconfiasse de algo específico, mas começava a achar estranho que ela passasse tanto tempo lá, que sempre tivesse tanto assunto relacionado àquele lugar, que parecesse mais animada quando falava do sítio do que quando falava de outros aspectos de nossa vida. Uma vez, comentei casualmente com meu irmão Carlos sobre a paixão da Marlene pelo sítio. Ele fez uma observação que ficou na minha cabeça. Cuidado, Geraldo. Mulher que fica muito tempo longe de casa sempre tem seus motivos. Pode ser que ela realmente goste mesmo da vida rural, mas pode ser que tenha outras coisas envolvidas. Na época, achei que ele estava exagerando, mas a semente da dúvida foi plantada. Comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes. Marlene sempre voltava do sítio com muitas histórias para contar, como se quisesse comprovar que havia estado realmente ocupada com trabalho. Falava muito sobre Valdeci, sobre como ele era prestativo, como tinha boas ideias, como era importante ter alguém de confiança cuidando da propriedade. Às vezes eu pensava que ela falava dele com uma admiração que parecia excessiva para um empregado. Mas sempre afastava esses pensamentos, me repreendendo por estar sendo paranoico. Marlene era minha esposa há quase 20 anos. Mãe dos meus filhos, uma mulher séria e de caráter. Não fazia sentido desconfiar dela por causa de comentários do meu irmão ou de pequenas impressões que poderiam estar sendo influenciadas pelo cansaço e estresse do trabalho. O ano de 1999 foi marcado por grandes mudanças na família. Sandra concluiu seu curso técnico e conseguiu um emprego numa empresa de contabilidade. Roberto estava no último ano do ensino médio e já falava seriamente sobre prestar vestibular para a educação física. Eu estava orgulhoso dos dois, vendo que haviam se tornado jovens responsáveis e determinados. Com os filhos encaminhados profissionalmente, Marlene passou a ter ainda mais liberdade para se dedicar ao sítio. As visitas se tornaram mais frequentes e longas. Às vezes, ela passava 3 dias consecutivos lá, voltando apenas para resolver assuntos urgentes em casa ou para nos ver por algumas horas antes de voltar para a propriedade. Foi nesse ano que Valdeci sugeriu algumas melhorias maiores no sítio. Reformar completamente a casa principal, ampliar o curral, construir um galpão para guardar equipamentos e ração. Marlene apoiou entusiasticamente todas as ideias e me convenceu de que eram investimentos necessários que valorizariam a propriedade. Acabei concordando e investindo uma quantia considerável nas reformas. Durante as obras, Marlene praticamente morou no sítio para supervisionar os trabalhos. Dizia que era importante ter alguém de confiança acompanhando cada detalhe, que os pedreiros precisavam de orientação constante, que só ela sabia exatamente como queria que ficasse cada ambiente. Valdeci coordenava os trabalhos práticos e ela cuidava dos detalhes estéticos e de acabamento. No ano 2000, com as reformas concluídas, o sítio ficou realmente bonito e funcional. A casa principal foi ampliada e modernizada, ganhando mais um quarto, uma sala maior e uma cozinha equipada. O curral foi ampliado e melhor organizado. O galpão novo permitiu guardar adequadamente todos os equipamentos e materiais necessários para a manutenção da propriedade. Marlene estava radiante com os resultados. Falava do sítio como se fosse sua obra-prima,
sua maior realização pessoal. Passava cada vez mais tempo lá, às vezes ficando a semana inteira e voltando apenas nos finais de semana para a casa da cidade. Quando eu questionava se não era tempo demais longe de casa, ela respondia que alguém precisava cuidar direito de tudo aquilo que tínhamos investido. Foi nessa época que comecei a notar mudanças mais evidentes no comportamento dela. Quando estava em casa parecia um pouco distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Conversávamos menos, tínhamos menos intimidade. Ela parecia sempre pensando em assuntos relacionados ao sítio. Quando eu tentava falar sobre outros assuntos, ela logo desviava a conversa de volta para a propriedade. Também notei que ela estava cuidando mais da aparência física. Começou a frequentar um salão de beleza, comprou roupas novas, estava mais preocupada com a forma física. Quando eu elogiava, ela dizia que estava se cuidando melhor porque tinha mais tempo e disposição, que o contato com a natureza a fazia se sentir mais viva e bonita. Em 2001, minhas desconfianças começaram a se tornar mais concretas. Não eram mais apenas impressões vagas, mas observações específicas que me incomodavam. Marlene falava constantemente sobre Valdeci, sempre elogiando sua competência, sua dedicação, sua inteligência para resolver problemas. Parecia conhecer intimamente os hábitos dele, seus gostos, suas preferências. Um dia, quando cheguei ao sítio numa tarde de sábado, encontrei Marlene e Valdeci conversando animadamente na varanda da casa, tomando café e comendo bolo. Eles pareceram meio sem jeito quando me viram chegar, como se tivessem sido interrompidos em algo íntimo. Marlene rapidamente explicou que estavam discutindo planos para plantar novas árvores frutíferas, mas a cena me causou um desconforto estranho. Outra vez, encontrei na gaveta da Marlene uma lista de compras para o sítio que incluía itens muito específicos. Uma marca cara de café que Valdeci gostava, um tipo especial de biscoito, cerveja de uma marca que eu sabia que ela não bebia. Quando perguntei sobre aqueles itens, ela explicou que era importante manter o funcionário satisfeito, que pequenos mimos garantiam a dedicação dele ao trabalho. Comecei a prestar mais atenção na linguagem corporal dos dois quando estavam juntos. Havia uma familiaridade, uma intimidade na forma como conversavam, como se movimentavam pelo sítio, como tomavam decisões juntos sobre melhorias na propriedade. Eles pareciam uma equipe muito entrosada, conhecendo os pensamentos um do outro, antecipando as necessidades e desejos do parceiro. Durante 2002, a tensão em casa foi aumentando gradualmente. Eu estava cada vez mais incomodado com a situação, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer um marido ciumento e paranoico. Marlene continuava sendo uma boa esposa quando estava em casa. Cuidava de mim e das crianças, mas era evidente que sua prioridade e sua paixão estavam voltadas para o sítio e tudo que se relacionava com aquele lugar. Tentei algumas vezes sugerir que ela diminuísse as idas ao sítio, que contratássemos outro funcionário para ajudar Valdeci, que vendêssemos a propriedade se estava dando tanto trabalho. Marlene reagia mal a essas sugestões. Dizia que eu não entendia a importância do sítio para ela, que aquilo era seu projeto de vida, que não podia abandonar tudo que havia construído com tanto carinho. Os filhos começaram a notar que algo estava estranho entre nós. Sandra, já com 21 anos e trabalhando, comentou comigo que achava a mãe muito ausente, sempre preocupada com o sítio. Roberto, com 19 anos e cursando educação física, fez uma observação que me marcou. Pai, parece que a mãe tem outra família no sítio. Ela fala mais do Valdeci do que de nós. Esse comentário do Roberto me atingiu profundamente. Era exatamente isso que eu vinha sentindo, mas não conseguia expressar com palavras. Marlene parecia ter criado uma vida paralela no sítio. Uma realidade onde eu e os filhos éramos secundários em relação aos interesses e necessidades daquele lugar e das pessoas que lá estavam. No final de 2002, tomei uma decisão que mudaria completamente nossa vida. Não conseguia mais conviver com aquela situação de dúvida e desconfiança. Precisava descobrir a verdade sobre o que realmente acontecia no sítio durante as ausências prolongadas da Marlene. Se minhas suspeitas fossem infundadas, eu me desculparia e tentaria reconstruir minha confiança. Se fossem verdadeiras, pelo menos saberia como agir. O plano que elaborei era simples, mas arriscado. Marlene havia anunciado que passaria uma semana inteira no sítio em janeiro de 2003.
supervisionando alguns reparos no telhado da casa e organizando melhor o galpão novo. Eu disse que aproveitaria para fazer uma viagem de negócios a São Paulo, visitando fornecedores e possíveis novos clientes para a marcenaria. Na verdade, planejava ir ao sítio sem avisar, chegando de surpresa para ver exatamente o que acontecia lá. Preparei tudo nos mínimos detalhes. Avisei os funcionários da marcenaria que estaria viajando a negócios por 3 dias. Pedi para Sandra e Roberto ficarem atentos a qualquer coisa em casa. Inventei uma história sobre reuniões importantes em São Paulo e a necessidade de ficar hospedado na capital por alguns dias. Marlene não desconfiou de nada. Até pareceu aliviada por ter aquela semana completamente livre para se dedicar aos projetos do sítio. Na segunda-feira de manhã, saí de casa cedo, como se fosse viajar para São Paulo. Na verdade, fiquei na cidade, passei o dia na marcenaria normalmente e à noite me hospedei num hotel simples próximo ao centro. Na terça-feira, liguei para Marlene dizendo que havia chegado bem a São Paulo e que as reuniões estavam correndo bem. Ela parecia tranquila e animada, contando sobre os trabalhos que estava supervisionando no sítio. Na quarta-feira de manhã, acordei cedo e segui para Vinhedo. Meu coração batia acelerado durante toda a viagem. Uma parte de mim torcia para chegar ao sítio e encontrar Marlene simplesmente cuidando da propriedade, supervisionando os pedreiros, organizando as coisas como sempre disse que fazia. Outra parte já estava preparada para a pior descoberta possível. Cheguei aos arredores do sítio por volta das 9 horas da manhã. Deixei meu carro escondido numa estrada vicinal, a cerca de 500 metros da entrada da propriedade, e fui caminhando pelos fundos, usando uma trilha que conhecia bem e que me permitiria chegar perto da casa sem ser visto. O terreno era levemente ondulado e tinha várias árvores que ofereciam boa cobertura. Quando me aproximei da casa, não vi nenhum pedreiro ou outros trabalhadores que supostamente estariam fazendo reparos no telhado. O sítio estava silencioso, apenas com os ruídos normais dos animais e da natureza. Senti um aperto no estômago, percebendo que algo não estava certo com a versão da Marlene sobre os trabalhos que estavam sendo realizados. Me posicionei atrás de um grupo de árvores que me permitia ver a casa principal e a área ao redor. A propriedade parecia estar na rotina normal de manutenção, mas definitivamente não havia nenhuma obra ou reforma acontecendo. O telhado estava em perfeitas condições. Não havia materiais de construção espalhados, nem sinais de que qualquer reparo estivesse sendo feito. Fiquei observando a casa por cerca de 1 hora, tentando entender o que estava acontecendo. Por volta das 10 horas, vi Valdeci sair de dentro da casa principal, não da casa de empregados onde ele supostamente morava. Ele estava vestindo apenas uma bermuda e uma camiseta, como alguém que acabou de acordar e estava confortável em sua própria casa. Poucos minutos depois, Marlene apareceu na varanda da casa usando um roupão que eu reconheci como sendo dela, mas que nunca havia visto no sítio antes. Ela parecia completamente à vontade, como se aquela fosse sua casa habitual. Os dois conversaram casualmente na varanda, com uma intimidade e naturalidade que só existe entre pessoas muito próximas. O que vi em seguida confirmou todas as minhas piores suspeitas. Valdeci se aproximou da Marlene e a beijou na boca. Não um beijo rápido ou casual, mas um beijo longo, apaixonado, de pessoas que estão num relacionamento íntimo. Ela correspondeu naturalmente, colocando os braços ao redor do pescoço dele, num gesto de carinho e familiaridade que me partiu o coração. Eles entraram juntos na casa, de mãos dadas, conversando baixinho e rindo como um casal apaixonado. Naquele momento, toda a realidade dos últimos anos ficou clara para mim. Não era apenas uma aventura passageira ou um envolvimento recente. Era uma relação consolidada, uma segunda vida que Marlene havia construído longe de mim e dos nossos filhos. Fiquei paralisado atrás daquelas árvores por vários minutos, tentando processar o que havia acabado de presenciar. 24 anos de casamento, uma vida inteira construída juntos, e descobrir que minha esposa estava vivendo uma mentira há anos. Não conseguia acreditar que a mulher com quem dividia a cama, a mesa, os sonhos e as preocupações estava me traindo de forma tão elaborada e calculada. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Era uma mistura de raiva, dor, humilhação e uma tristeza profunda que parecia rasgar meu peito.
Pensei nos nossos filhos, na nossa história, em todas as vezes que confiei cegamente nas explicações dela sobre as necessidades do sítio e a supervisão do caseiro. Depois de um tempo que não sei precisar se foram minutos ou horas, consegui me recompor um pouco e decidi que precisava ver mais, entender melhor a extensão daquela traição. Continuei observando a casa de longe, tentando captar mais detalhes sobre como eles se comportavam, como viviam juntos naquele lugar que eu considerava nosso patrimônio familiar. Por volta do meio-dia, os vi saírem juntos da casa, ela usando um vestido bonito que eu não conhecia, ele com roupas casuais, mas bem cuidadas. Caminharam juntos até o açude, conversando animadamente, parando de vez em quando para se beijarem e se abraçarem. Era evidente que se sentiam completamente livres e à vontade, como se aquele fosse o território deles, onde podiam viver seu relacionamento sem se preocupar com descobertas ou julgamentos. Passei o resto da manhã e parte da tarde observando a rotina do casal. Eles almoçaram juntos na varanda da casa, compartilhando a comida e conversando como pessoas que se conhecem intimamente há muito tempo. Depois do almoço, Valdeci foi cuidar dos animais enquanto Marlene organizava algumas coisas na horta, mas sempre se mantendo próximos, trocando olhares, conversando à distância. Era doloroso perceber como eles pareciam felizes e naturais juntos. Marlene ria de um jeito que eu não via há anos quando estava comigo. Tinha uma leveza, uma alegria espontânea, que contrastava completamente com o jeito mais sério e responsável que mantinha em nossa casa na cidade. Era como se ela fosse uma pessoa diferente naquele ambiente, mais livre e realizada. Durante a tarde, eles trabalharam juntos em algumas atividades da propriedade, mas sempre com uma proximidade física e emocional que deixava claro que não eram apenas patroa e empregado colaborando em tarefas rurais. Eram parceiros na vida, compartilhando não apenas o trabalho, mas também os momentos de descanso, as conversas íntimas, os gestos de carinho. Quando o sol começou a se pôr, vi que se prepararam para jantar. Valdeci acendeu uma churrasqueira que havia no quintal enquanto Marlene preparava acompanhamentos na cozinha. Era uma cena doméstica completamente normal, mas que me causava uma dor indescritível por saber que minha esposa estava vivendo aquela rotina de casal com outro homem, no lugar que deveria ser nosso refúgio familiar. Depois de presenciar tudo aquilo durante um dia inteiro, sabia que não conseguiria simplesmente ir embora e fingir que nada havia acontecido. Precisava confrontar a situação, mesmo sabendo que seria uma das conversas mais difíceis da minha vida. Decidi esperar até o anoitecer e então me aproximar da casa para ter uma conversa definitiva com Marlene. Por volta das 8 horas da noite, quando já estava escuro, caminhei pela trilha que levava à entrada principal da propriedade. Meu coração batia tão forte que podia ouvir as batidas nos meus ouvidos. Sabia que nada seria mais igual depois daquela noite, que nossa família, nossa vida, tudo seria diferente a partir daquele momento. Quando cheguei perto da casa, vi que eles estavam na sala, assistindo televisão juntos no sofá, ela recostada nele de um jeito íntimo e confortável. A cena era tão doméstica, tão natural, que por um momento quase duvidei se tinha o direito de interromper aquela paz. Mas então me lembrei que aquela mulher era minha esposa, mãe dos meus filhos, e que tínhamos uma vida inteira de compromissos e responsabilidades juntos. Respirei fundo e bati na porta da frente. O silêncio imediato que se fez lá dentro confirmou que eles sabiam que algo estava errado. Não era horário de visitas, e provavelmente ninguém mais sabia daquela rotina deles. Ouvi movimentação rápida, sussurros, passos apressados. Depois de alguns minutos que pareceram eternos, Marlene veio até a porta. Quando Marlene abriu a porta e me viu ali parado, sua expressão passou por vários estágios em poucos segundos. Surpresa, choque, medo e finalmente uma espécie de resignação. Ela sabia que havia chegado o momento da verdade, que não haveria mais como manter aquela vida dupla que construíra ao longo dos anos. Geraldo, ela disse com a voz trêmula, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar em São Paulo? Era óbvio que estava ganhando tempo, tentando pensar em alguma explicação plausível para a situação. Mas nós dois sabíamos que não havia explicação possível
para o que eu havia presenciado durante o dia inteiro. Posso entrar? Perguntei com uma calma que eu mesmo não sabia de onde estava vindo. Acho que precisamos conversar. Ela hesitou, olhou para trás, certamente pensando em Valdeci, que estava em algum lugar dentro da casa, provavelmente tentando se esconder ou sair pelos fundos. Geraldo, eu posso explicar tudo, ela começou, mas eu a interrompi levantando a mão. Marlene, eu vi tudo. Passei o dia inteiro observando vocês dois. Não precisa inventar mais nenhuma história. Só quero entender há quanto tempo isso está acontecendo e o que você pretende fazer agora que descobri. A máscara finalmente caiu. Marlene começou a chorar, não de tristeza genuína, mas de desespero por ter sido descoberta. Por favor, entra. Vamos conversar direito. Ela se afastou da porta e eu entrei na casa que ajudei a reformar, que paguei com meu suor e que havia se tornado o ninho de amor da minha esposa com outro homem. Valdeci estava na cozinha quando entrei, parecendo extremamente desconfortável, mas não tentando se esconder. Era um homem de 49 anos, ainda forte e bem conservado, que havia conquistado minha esposa com sua presença constante e disponibilidade emocional. Olhei para ele e disse: "Você pode ficar. Também tem direito de ouvir essa conversa." Sentamos na sala que eu mesmo havia ajudado a decorar. Marlene se mantinha numa poltrona, enquanto Valdeci ficou em pé, encostado na parede, claramente preparado para sair correndo se a situação ficasse mais tensa. Comecei perguntando diretamente: "Há quanto tempo vocês estão juntos?" Marlene olhou para Valdeci, como se pedisse permissão ou apoio, e depois respondeu: 3 anos, Geraldo. Começou em 2000, depois que terminamos as reformas da casa. 3 anos. 3 anos de mentiras elaboradas, de vida dupla, de me fazer de tolo enquanto eu trabalhava duro para sustentar a família e pagar as melhorias do lugar onde eles viviam seu romance. "E como começou?" insisti, querendo entender cada detalhe daquela traição. Ela suspirou profundamente antes de continuar. "No início era só conversa. Eu vinha aqui, ele estava sempre disponível para conversar, me escutava, me fazia rir. Você estava sempre tão ocupado com a marcenaria, tão cansado quando chegava em casa. Não me culpe pelos seus erros, Marlene." Cortei friamente. "Eu trabalhava para sustentar nossa família, para pagar este sítio onde vocês estão vivendo como casal. Continue a história." Valdeci finalmente se pronunciou, com uma voz baixa mas firme. "Senhor Geraldo, no começo eu tentei manter distância. Sabia que Dona Marlene era casada. Respeitava o senhor como patrão. Mas ela começou a vir aqui cada vez mais, ficava mais tempo, a gente conversava muito. E vocês acharam que tinham o direito de construir um relacionamento nas minhas costas?" Respondi, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. "Usando meu dinheiro, minha propriedade, minha confiança." Marlene voltou a falar, agora com mais firmeza. "Geraldo, eu sei que foi errado, mas eu estava infeliz. Nossa vida virou uma rotina sem emoção. Você só pensava em trabalho. Os meninos cresceram e não precisavam mais tanto de mim. Aqui eu me sentia útil, valorizada, desejada. Então a solução era me trair ao invés de conversar comigo sobre seus sentimentos?" Perguntei, incrédulo com a forma como ela tentava justificar anos de mentiras. "Quantas pessoas sabem dessa situação de vocês?" "Ninguém sabe", respondeu Valdeci. "A gente sempre teve cuidado. Quando tinha outras pessoas aqui no sítio, eu ficava na minha casa de empregado. Só ficamos juntos na casa principal quando tínhamos certeza de que não ia aparecer ninguém." Essa informação me fez perceber o nível de planejamento e cálculo envolvido na traição. Não era um caso passageiro ou um momento de fraqueza. Era um relacionamento estruturado, com regras, cuidados, estratégias para evitar descobertas. Eles haviam transformado minha propriedade numa casa de encontros elaborada e sistemática. "E agora?" perguntei, olhando diretamente para Marlene. "O que você pretende fazer agora que descobri tudo isso?" Ela trocou novamente olhares com Valdeci antes de responder, como se eles já tivessem discutido essa possibilidade antes. "Geraldo, eu sei que machuco você, que quebrei nossa família, mas eu não consigo mais fingir. Não consigo mais viver aquela vida na cidade, pretendendo ser feliz quando na verdade meu coração está aqui", disse ela,
com uma sinceridade cruel que doeu mais que todas as mentiras anteriores. Você está dizendo que escolhe ele ao invés da nossa família? Perguntei, ainda não acreditando completamente que estava ouvindo aquilo. 24 anos de casamento, 2 filhos, uma vida construída junto, e você escolhe 3 anos de case com o caseiro? Valdeci se mexeu desconfortavelmente, mas manteve-se em silêncio. Marlene levantou da poltrona e foi até a janela de costas para mim. Geraldo, eu amo o Valdeci. Sei que é difícil para você entender, mas aqui eu sou uma pessoa diferente, mais feliz, mais realizada. Não posso mais viver mentindo. A frieza com que ela falava sobre o fim do nosso casamento me deixou sem palavras por alguns momentos. Era como se estivesse falando sobre terminar um contrato de trabalho, não sobre destruir uma família que havíamos construído juntos ao longo de mais de 2 décadas. E os nossos filhos? Perguntei, buscando algum sinal de remorso ou hesitação. Sandra e Roberto, o que eles vão pensar quando souberem que a mãe deles abandonou a família para viver com o caseiro do sítio? A pergunta sobre os filhos finalmente pareceu causar algum impacto emocional na Marlene. Vi suas lágrimas aumentarem, mas ela manteve a posição. Eles já são adultos, Geraldo. Sandra tem 25 anos e está trabalhando. Roberto tem 23 e está quase se formando. Eles vão entender que às vezes as pessoas mudam, que os sentimentos mudam. Vão entender que a mãe deles preferiu viver uma mentira durante anos ao invés de ser honesta com a própria família? Rebati, sentindo uma mistura de raiva e desprezo que nunca havia sentido antes por aquela mulher que conhecia há quase metade da vida. Valdeci finalmente tomou coragem para participar mais ativamente da conversa. Senhor Geraldo, eu sei que o senhor deve me odiar agora, e tem todo o direito. Mas quero que saiba que nunca quis destruir uma família. As coisas foram acontecendo naturalmente, e agora a gente se ama de verdade. Naturalmente? Respondi com ironia amarga. Vocês viveram 3 anos de relacionamento secreto na propriedade que eu pago, comendo comida que eu compro, usando recursos que eu sustento, e isso aconteceu naturalmente? O silêncio que se seguiu foi pesado e constrangedor. Marlene voltou para a poltrona e me encarou diretamente. Geraldo, eu quero me separar. Quero ficar com o Valdeci. Sei que é doloroso, mas é a verdade dos meus sentimentos. Levantei da cadeira onde estava sentado e caminhei pela sala, tentando organizar os pensamentos. Era surreal estar tendo aquela conversa, descobrindo que minha vida havia sido uma farsa durante anos, que a mulher que eu amava havia escolhido outro homem há muito tempo, mas continuava comigo apenas por comodidade ou conveniência. Naquele momento, olhando para os dois ali na sala, uma ideia começou a se formar na minha mente. Não ia simplesmente aceitar aquela situação. Não ia facilitar a vida deles depois de anos de humilhação e engano. Se Marlene queria viver sua nova vida com Valdeci, teria que arcar com todas as consequências dessa escolha. Está bem, Marlene, disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesmo. Se é isso que você quer, eu não vou te obrigar a continuar num casamento infeliz. Mas algumas coisas precisam ficar claras desde já. Ela pareceu aliviada com minha reação, provavelmente esperando gritos, ameaças ou súplicas. Primeiro, este sítio é meu. Foi comprado com meu dinheiro, reformado com meu dinheiro, mantido com meu trabalho. Vocês têm até o final do mês para sair daqui. A expressão de alívio de Marlene rapidamente se transformou em preocupação. Geraldo, mas onde vamos morar? Todo o trabalho que fizemos aqui, os animais, a horta. Deviam ter pensado nisso antes de decidir trair a confiança de quem sustentava tudo isso, respondi sem emoção. Segundo, Valdeci está despedido, obviamente. E não vou dar carta de recomendação para alguém que me traiu durante anos na minha própria propriedade. Valdeci finalmente mostrou algum desespero. Senhor Geraldo, eu preciso trabalhar. Tenho contas para pagar, responsabilidades. Deviam ter pensado nisso quando decidiram transformar minha propriedade no ninho de amor de vocês. Cortei friamente. Terceiro, quero o divórcio o mais rápido possível. E pode ter certeza de que vou contar a verdade para nossos filhos e para qualquer pessoa que perguntar o motivo da separação. Marlene tentou negociar. Geraldo, não precisa ser assim tão cruel. Podemos conversar civilizadamente, dividir os bens.
Chegar a um acordo que seja bom para todos. Civilizadamente? Respondi com uma risada sem humor. Como foi civilizado vocês viverem como casal na minha propriedade durante 3 anos sem eu saber? Como foi civilizado você mentir na minha cara toda vez que voltava do sítio contando histórias falsas sobre supervisão de trabalhos? Caminhei até a janela e olhei para o açude onde os havia visto se beijando mais cedo. Vocês querem ficar juntos? Ótimo. Mas vão ter que construir essa vida nova sem usar nada do que é meu. O sítio vai ser vendido. A parte que cabe a você no divórcio, Marlene, você pode usar para comprar outro lugar para vocês. Mas, Geraldo, ela tentou argumentar, este lugar tem tanto da minha dedicação, tanto carinho que coloquei aqui ao longo dos anos. Carinho que você colocou aqui vivendo com outro homem enquanto eu pagava as contas. Cortei duramente. Esse carinho não vale nada para mim agora. Na verdade, me deixa enjoado pensar em como fui enganado todo esse tempo. Valdeci tentou uma última argumentação. Senhor Geraldo, talvez a gente possa comprar a parte do senhor do sítio, assumir as dívidas, fazer um acordo. Com que dinheiro? Perguntei com ironia. Você é um caseiro desempregado e ela é uma dona de casa que nunca teve renda própria. Vocês vão viver do amor que sentem um pelo outro? O silêncio que se seguiu mostrou que eles finalmente estavam entendendo a realidade da situação que haviam criado. Era fácil viver um romance quando alguém mais pagava todas as contas e eles só precisavam se preocupar com os momentos românticos. Agora teriam que enfrentar as responsabilidades práticas de construir uma vida juntos, sem depender do marido traído. Vocês têm 30 dias para sair da propriedade, repeti com firmeza. Depois disso, qualquer pessoa que eu encontrar aqui será considerada invasora. E pode ter certeza de que vou vir aqui regularmente para verificar. Marlene começou a chorar mais intensamente. Geraldo, por favor, não seja tão duro. Eu sei que errei, mas você não entende como me sentia sozinha, negligenciada. Pare de tentar me culpar pela sua traição, interrompi com raiva. Se estava infeliz, deveria ter conversado comigo, não ter construído uma vida dupla nas minhas costas. E pare de chorar agora. Você fez sua escolha, assuma as consequências. Virei-me para Valdeci. E você, que se aproveitou da situação de uma mulher casada, que aceitou viver na casa de outro homem comendo na sua mesa, vai aprender o que é trabalhar honestamente para sustentar a mulher que escolheu. O homem baixou a cabeça, finalmente parecendo entender a gravidade da situação que havia ajudado a criar. Senhor Geraldo, eu aceito qualquer punição que o senhor achar justa. Só peço que não torne as coisas mais difíceis para a Marlene. Ela não merece pagar por culpa minha também. Que nobre, respondi com sarcasmo. Agora quer proteger ela depois de passar 3 anos destruindo meu casamento. Um pouco tarde para esse ataque de consciência, não acha? Levantei para sair, mas antes quis deixar algumas coisas bem claras. Amanhã de manhã vou procurar um advogado para começar o processo de divórcio. Também vou colocar o sítio à venda imediatamente. Qualquer coisa que vocês queiram levar daqui tem que ser nos próximos dias, porque depois disso tudo vira problema dos novos donos. E os animais? Perguntou Marlene, ainda tentando se agarrar a algum aspecto prático da situação. As galinhas, os porcos, a horta. Problema de vocês, respondi sem piedade. Deveriam ter pensado nisso quando decidiram montar essa farsa toda. Se querem continuar juntos, vão ter que recomeçar do zero, sem usar nada do que foi construído com meu trabalho. Valdeci tentou uma última tentativa. Senhor Geraldo, se o senhor quiser, eu posso continuar trabalhando aqui até o sítio ser vendido, cuidando de tudo direitinho, sem cobrar nada. Você tem coragem de me oferecer trabalho gratuito depois de me trair durante 3 anos? Perguntei incrédulo. Não quero você pisando nesta propriedade nem mais um dia. E se aparecer aqui depois de amanhã, chamo a polícia. O desespero finalmente apareceu nos olhos dos dois. Eles estavam começando a entender que o romance secreto e confortável havia acabado, e que agora teriam que enfrentar o mundo real, com todas as dificuldades financeiras e sociais que sua escolha havia criado. Geraldo, tentou Marlene mais uma vez. Pelo menos deixa a gente ficar até conseguir outro lugar. 30 dias, repeti firmemente. Nem um dia a mais.
E podem ter certeza de que vou vir aqui verificar se vocês saíram na data combinada. Caminhei em direção à porta, mas me virei uma última vez para olhar para aquela mulher que havia sido minha companheira por mais de 2 décadas. Marlene, quando você chegar na cidade e tiver que explicar para Sandra e Roberto por que nossa família acabou, lembre-se de contar a verdade toda. Conte que você escolheu 3 anos de mentira ao invés de 24 anos de casamento honesto. Ela tentou se levantar. Geraldo, espera, a gente pode... Pode o quê? Cortei duramente. Pode continuar conversando como se fôssemos amigos? Como se você não tivesse destruído nossa família? Não temos mais nada para conversar, Marlene. Você fez sua escolha. Agora viva com ela. Saí da casa batendo a porta com força. Caminhei rapidamente até onde havia deixado meu carro, com o coração batendo acelerado e as mãos tremendo de raiva e adrenalina. Havia sido uma das conversas mais difíceis da minha vida, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha satisfação por finalmente ter confrontado a verdade e tomado uma posição firme. Durante o trajeto de volta para Campinas, minha mente fervilhava com pensamentos sobre como contar para os filhos, como lidar com o divórcio, como reconstruir minha vida aos 46 anos. Mas uma coisa estava clara: não ia facilitar nada para aqueles 2 que haviam feito de mim um idiota durante 3 anos. Cheguei em casa por volta da meia-noite. A casa estava silenciosa, com Sandra e Roberto já dormindo. Sentei na sala e fiquei ali no escuro, pensando em tudo que havia descoberto e decidido naquele dia. Sabia que os próximos meses seriam difíceis, mas também sabia que havia tomado as decisões certas. No dia seguinte pela manhã, reuni Sandra e Roberto na sala para contar a verdade sobre o que havia descoberto. Foi uma das conversas mais dolorosas que já tive como pai, ver a decepção e a tristeza nos olhos dos meus filhos ao saberem que a mãe deles havia traído a confiança de toda a família. Sandra, sempre mais emotiva, começou a chorar imediatamente. Pai, não pode ser verdade. A mãe não faria isso conosco. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação, e depois perguntou: há quanto tempo você desconfiava disso? Expliquei como havia notado as mudanças comportamentais da mãe ao longo dos anos, como as idas frequentes ao sítio haviam me chamado a atenção, e finalmente como havia decidido investigar. Contei todos os detalhes sobre o que havia presenciado e sobre a conversa que tivemos na noite anterior. E agora? Perguntou Sandra. Vocês vão se separar mesmo? Sim, respondi com firmeza. Não há como continuar um casamento depois de uma traição tão calculada e prolongada. Sua mãe fez uma escolha e agora todos nós temos que lidar com as consequências. Roberto, que sempre foi mais prático, perguntou sobre as questões financeiras. E o sítio, pai? E a divisão dos bens? Expliquei minha decisão de vender o sítio e como pretendia conduzir o processo de divórcio. Não vou facilitar nada para eles, disse claramente. Se querem ficar juntos, que construam essa vida nova com recursos próprios, não com o que foi conquistado através da mentira e da traição. Naquela mesma manhã procurei o advogado Dr. Henrique Albuquerque, que já havia me ajudado em algumas questões relacionadas à marcenaria. Contei toda a situação e pedi para ele começar imediatamente o processo de divórcio, deixando claro que não estava disposto a fazer acordos generosos. Dr. Henrique, disse com determinação, quero que ela receba apenas o que a lei obriga, nada além disso. E quero tudo documentado, todas as mentiras, toda a situação irregular que ela criou. O advogado, um homem experiente de cerca de 50 anos, ouviu tudo com atenção e concordou que eu tinha todas as razões para adotar uma posição firme. Geraldo, casos de infidelidade comprovada realmente fortalecem muito a posição do cônjuge traído no processo de divórcio. Também procurei um corretor de imóveis para colocar o sítio à venda imediatamente. Queria me livrar daquele lugar que agora me trazia apenas lembranças dolorosas. Venda pelo melhor preço possível, mas venda rápido, orientei. Não quero mais nenhuma ligação com aquela propriedade. O corretor, seu Mário, que conhecia o sítio porque já havia feito negócios na região, ficou surpreso com a pressa da venda, mas não fez perguntas indiscretas. Deixa comigo, seu Geraldo. Em no máximo 2 meses a gente consegue um bom negócio. À tarde, liguei para alguns parentes próximos para contar a situação antes que chegasse até eles através de fofocas.
Meu irmão Carlos, que havia me alertado anos antes sobre a dedicação excessiva da Marlene ao sítio, apenas suspirou ao telefone. Eu imaginava que havia algo estranho, mano. Sinto muito por você. 2 dias depois da nossa conversa no sítio, Marlene apareceu em casa no final da tarde, quando eu estava voltando da marcenaria. Ela parecia abatida, com olheiras profundas, e era óbvio que havia chorado muito. Tentou conversar comigo de forma mais conciliadora, mas eu já havia tomado minha decisão. Geraldo, por favor, vamos tentar resolver isso de uma forma mais amigável, pediu ela. Pelos nossos filhos, pela nossa história juntos. Não precisa ser tão radical. Amigável? Respondi mantendo a frieza. Como foi amigável você viver 3 anos de caso com outro homem na minha propriedade? Como foi amigável mentir na minha cara todas as vezes que voltava do sítio? Ela tentou se justificar novamente. Eu sei que errei, mas posso explicar melhor como tudo aconteceu. Não foi planejado, foi surgindo naturalmente. Marlene, interrompi. Não quero mais ouvir suas explicações. Você teve 3 anos para ser honesta comigo. Agora é tarde demais para conversas. Meu advogado vai entrar em contato com você sobre o divórcio. E o sítio? Perguntou com uma voz quase suplicante. Geraldo, aquele lugar tem muito de mim, muito do meu trabalho. Tem muito do seu romance adúltero também. Respondi duramente. O sítio já está à venda. Você recebe sua parte quando for vendido e faz o que quiser com o dinheiro. Ela começou a chorar novamente. Onde vamos morar? O Valdeci perdeu o emprego. Não temos onde ficar. Esse é o problema de vocês agora, disse sem demonstrar qualquer compaixão. Deveriam ter pensado nisso antes de montar essa farsa toda. Adultos que fazem escolhas têm que assumir as consequências. Nas semanas seguintes, a notícia da separação se espalhou rapidamente pela nossa comunidade. Numa cidade como Campinas, especialmente em nossa região mais antiga, esse tipo de escândalo vira assunto de todas as conversas de vizinhança, de salão de beleza, de botequim. As reações foram variadas, mas a maioria das pessoas demonstrava solidariedade comigo e desaprovação com a atitude da Marlene. Dona Aparecida, nossa vizinha há mais de 15 anos, veio conversar comigo numa tarde. Seu Geraldo, todo mundo aqui do bairro está chocado. A Marlene sempre pareceu uma mulher tão séria, tão família. Meu compadre José, dono da padaria onde comprava pão todas as manhãs, também demonstrou apoio. Geraldo, você fez certo em não aceitar essa situação. Homem que se preza não pode passar pano para traição. Ainda mais uma traição tão calculada como essa. Por outro lado, algumas pessoas mais próximas da Marlene tentavam me convencer a ser mais compreensivo. Minha cunhada Teresa, irmã dela, me procurou para tentar uma mediação. Geraldo, sei que a Marlene errou feio, mas vocês têm uma história longa juntos. Não dá para tentar um acordo, uma reconciliação? Teresa, respondi com paciência. Sua irmã não cometeu um erro. Ela construiu uma vida dupla durante 3 anos. Isso não é algo que se perdoa com uma conversa. A pressão social também chegou até Marlene e Valdeci. Eles estavam enfrentando o julgamento da comunidade, os olhares de reprovação, os comentários maldosos. Marlene havia perdido várias amigas que consideravam sua atitude inaceitável. Valdeci não conseguia emprego em lugar nenhum da região, pois a história havia se espalhado e ninguém queria contratar alguém com sua reputação manchada. 2 semanas após o confronto no sítio, Marlene me procurou novamente, dessa vez acompanhada por Valdeci. Ambos pareciam abatidos e desesperados. Era evidente que a realidade da situação estava pesando sobre eles de forma muito mais dura do que haviam imaginado. Geraldo, começou Marlene, a gente não está conseguindo lugar para morar. Ninguém quer alugar casa para nós. Os proprietários desistem quando descobrem nossa situação. Valdeci complementou com voz baixa. Senhor Geraldo, também não consigo trabalho. Já procurei em Vinhedo, Campinas, Valinhos, e em todo lugar alguém já contou nossa história. Ninguém quer me contratar. E vocês acham que isso é problema meu? Perguntei sem demonstrar qualquer compaixão. Vocês criaram essa situação, vocês que se virem para resolver. Marlene tentou apelar. Pelo menos deixe a gente ficar no sítio mais um pouco, até conseguirmos nos organizar. Não, respondi categoricamente. O prazo que dei foi claro, 30 dias. Já se passaram 15.
Vocês têm mais 2 semanas para sair. Mas para onde vamos? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Isso deveria ter sido pensado antes de vocês montarem esse teatro todo, respondi friamente. Talvez tenham que ir para outra cidade, recomeçar em algum lugar onde ninguém conhece a história de vocês. Valdeci tentou uma última argumentação. Senhor Geraldo, o senhor é um homem justo. Sempre foi. Não pode nos deixar na rua assim? Justo? Respondi com ironia. Justo seria vocês terem pensado nas consequências antes de me traírem durante 3 anos na minha própria propriedade. Agora querem que eu tenha pena de vocês? 3 semanas após colocar o sítio à venda, seu Mário me ligou com uma proposta. Seu Geraldo, apareceu um casal de São Paulo interessado na propriedade. Eles oferecem 80% do valor que pedimos, à vista. É um bom negócio considerando que o senhor quer vender rápido. Aceitei a proposta imediatamente. Queria me livrar daquele lugar o mais rápido possível, apagar qualquer ligação com as memórias dolorosas que aquela propriedade agora representava. Feche o negócio, seu Mário. Quanto mais rápido, melhor. A escritura foi assinada numa quinta-feira de manhã. Os compradores eram um casal de empresários aposentados que queriam um lugar para descansar nos finais de semana. Ironia do destino. Exatamente o que eu havia planejado quando comprei aquele sítio anos antes. Naquele mesmo dia, fui até a propriedade pela última vez para verificar se Marlene e Valdeci haviam saído conforme o acordo. Para minha surpresa, eles ainda estavam lá, empacotando as últimas coisas numa caminhonete velha que haviam conseguido emprestada. Ainda estão aqui? Perguntei com impaciência. O prazo venceu ontem. Marlene veio até mim com uma expressão derrotada. Geraldo, conseguimos alugar uma casinha pequena em Valinhos. Estamos saindo hoje mesmo. Olhei ao redor da propriedade que havia sido nossa por tantos anos. A horta que Marlene cuidava com tanto carinho estava abandonada. Os animais já haviam sido vendidos ou doados. A casa estava vazia, sem vida, como se toda a alegria tivesse sido sugada daquele lugar. Para onde vocês vão? Perguntei, mais por curiosidade do que por preocupação. Valinhos, respondeu Valdeci. Consegui um trabalho numa chácara lá. O salário é baixo, mas pelo menos é alguma coisa. O processo de divórcio correu rapidamente, considerando que tínhamos provas concretas da infidelidade e que Marlene não contestou nenhuma das minhas exigências. Dr. Henrique havia preparado tudo de forma muito competente, garantindo que eu ficasse com a maior parte dos bens conjugais. Geraldo, explicou o advogado, com as provas de adultério que temos, conseguimos um acordo muito favorável para você. Ela fica apenas com 30% dos bens, que é o mínimo que a lei garante. A divisão incluía a venda da casa onde morávamos, mas eu já havia providenciado outro lugar para mim e para os filhos que ainda estavam estudando. Comprei uma casa menor, mas confortável, no mesmo bairro, para não interromper a rotina de Roberto, que estava terminando a faculdade. Durante a audiência de divórcio, Marlene apareceu acompanhada de um advogado dativo, pois não tinha recursos para contratar um profissional particular. Ela estava visivelmente abatida, com roupas simples e uma aparência cansada, que contrastava completamente com a mulher vaidosa que se arrumava para ir ao sítio. O juiz conduziu a audiência de forma rápida e objetiva. Quando perguntou se havia possibilidade de reconciliação, respondi claramente: não, Excelência. Não há como perdoar uma traição tão calculada e prolongada. Marlene baixou a cabeça e não disse nada. O divórcio foi homologado naquele mesmo dia. 24 anos de casamento oficialmente encerrados numa sala de audiência, com a assinatura de alguns papéis. 6 meses após a descoberta da traição, minha vida havia tomado um rumo completamente diferente. A marcenaria continuava crescendo, e eu havia decidido me dedicar ainda mais ao trabalho como forma de superar a dor e construir um futuro mais sólido financeiramente. Sandra havia se casado com um rapaz que conheceu no trabalho, um contador sério e trabalhador. Eles moravam num apartamento pequeno, mas confortável, e ela parecia feliz com sua nova vida. Roberto se formou em educação física e conseguiu emprego numa escola particular, realizando o sonho que tinha desde adolescente. Meus filhos mantinham contato esporádico com a mãe, mas era evidente que a relação havia mudado completamente.
Eles não conseguiam entender ou aceitar a escolha que ela havia feito, especialmente a forma calculada e mentirosa como havia conduzido a situação. Pai, me disse Sandra numa das nossas conversas, ainda não consigo acreditar que a mãe fez isso conosco. Pensar que durante todos aqueles anos ela estava mentindo na nossa cara. Roberto era ainda mais direto. Para mim, ela deixou de ser nossa mãe no dia que escolheu o Valdeci ao invés da família. Não tenho mais nada para falar com ela. Eu tentava não influenciar a opinião dele sobre a mãe, mas era difícil defendê-la depois de tudo que havia acontecido. Filhos, dizia sempre, ela é a mãe de vocês. Isso ninguém pode mudar. Mas as escolhas que ela fez têm consequências. E essas consequências afetaram toda a nossa família. 1 ano depois do divórcio, soube através de conhecidos em comum que Marlene e Valdeci estavam enfrentando sérias dificuldades. Eles moravam numa casa pequena e simples em Valinhos, ele trabalhava como caseiro numa propriedade pequena por um salário baixo e ela fazia faxinas para complementar a renda. Meu compadre José, que tinha parentes em Valinhos, me contou. Geraldo, a situação deles está difícil mesmo. A Marlene está trabalhando como diarista, fazendo faxina nas casas. O Valdeci só conseguiu esse emprego de caseiro porque o patrão dele não conhecia a história. E como eles estão se dando? Perguntei, mais por curiosidade do que por preocupação. Pelo que me contaram, o relacionamento deles não está nada bem, respondeu José. Parece que quando a paixão esfriou e chegaram as dificuldades práticas, a coisa complicou. Eles brigam muito, principalmente por causa de dinheiro. Essa informação me trouxe uma satisfação amarga. Era exatamente o que eu havia previsto. Era fácil viver um romance quando alguém mais pagava as contas. Quando tiveram que enfrentar a realidade da vida, com responsabilidades financeiras e pressões sociais, o relacionamento deles mostrou sua verdadeira natureza. Soube também que Marlene havia tentado contato com algumas amigas antigas, tentando reconstruir relacionamentos que havia perdido, mas a maioria das pessoas mantinha distância. A traição havia manchado sua reputação de forma irreversível na nossa comunidade. A Teresa me disse que a Marlene já falou várias vezes que se arrepende de tudo que fez, contou José. Mas arrependimento agora não adianta mais nada, né? Hoje, 2 anos após descobrir a traição da Marlene, posso dizer que tomei todas as decisões certas naquela situação difícil. Não facilitei nada para eles. Não permiti que continuassem vivendo às minhas custas depois de me traírem durante anos. E não aceitei desculpas ou justificativas para o que fizeram. Minha vida se reconstruiu de forma sólida. A marcenaria está melhor do que nunca, com contratos importantes e uma reputação consolidada no mercado. Comprei uma casa nova, menor que a anterior, mas que é verdadeiramente minha, sem memórias dolorosas ou associações negativas. Tenho um relacionamento respeitoso e carinhoso com meus filhos, que entenderam minhas decisões e me apoiaram durante todo o processo. Sandra me deu 2 netos lindos, e Roberto está namorando uma moça séria, que trabalha na mesma escola que ele. Há alguns meses, uma vizinha me contou que Marlene e Valdeci se separaram. Aparentemente, as dificuldades financeiras e a pressão social acabaram destruindo o relacionamento que eles achavam ser tão forte. Ela voltou a morar sozinha e trabalha numa lanchonete em Valinhos. Ele sumiu da região. Ninguém sabe para onde foi. Quando soube dessa notícia, não senti nem alegria nem tristeza. Apenas uma confirmação de que havia tomado as decisões certas. Pessoas que constroem relacionamentos baseados em mentira e traição raramente conseguem manter esses relacionamentos quando precisam enfrentar a realidade da vida. Se alguém me perguntasse hoje se faria tudo diferente, eu responderia que não. Fui traído, humilhado e enganado durante anos, mas soube reagir com dignidade e firmeza. Não permiti que continuassem me usando. Não facilitei a vida deles depois da descoberta. E reconstruí minha vida sem carregar rancor ou amargura. A vida continua. E hoje eu sou um homem mais sábio, mais cauteloso, mas também mais forte. Aprendi que confiança é algo que se constrói ao longo do tempo, mas que pode ser destruída num instante. E aprendi principalmente que, quando alguém nos trai dessa forma, a única atitude digna é seguir em frente sem olhar para trás. Esta é minha história. Uma história de traição, descoberta, confronto
e reconstrução. Uma história que mostra que, às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes das maiores decepções, mas que também somos capazes de superar qualquer adversidade quando mantemos nossa dignidade e nossos princípios.